Bom dia, gente linda desse canal de meditações motivacionais. Julho começando aí. E a sua mensagem da semana estou postando hoje. Vamos orar? Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, essa pessoa que está ouvindo. Prepara o coração dela para ouvir a palavra do Senhor. Que essa palavra venha ficar e não venha ser tirada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos numa semana que nós estamos orando, e nós estamos orando mesmo. E o propósito está em Neemias, né? Neemias capítulo 1, que diz o seguinte: a palavra de Deus veio de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, 20º ano, quando eu estava na cidade de Sisã. Rani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, também sobre Jerusalém. Ele me respondeu: aqueles que sobreviveram do cativeiro, eles estão lá na província, passando grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando e jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que teus ouvidos estejam atentos, os seus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos e do povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu grande braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e às orações do teu servo que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo benevolência a este homem. Nessa época, Neemias, eu era copeiro do rei. Neemias, ele recebeu uma informação dos seus conterrâneos ali, de como estava Jerusalém. Então, o povo estava saindo em cativeiro. Eles foram para aquela província e, como diz a palavra de Deus, eles estavam em grande sofrimento e humilhação. Não era só isso que o povo dele estava. O povo, além de estar em grande sofrimento e humilhação, ele viu que os muros de Jerusalém foram todos derrubados, as portas estavam destruídas por causa do fogo. Ou seja, Neemias, ele ouviu a notícia de que aquilo que fazia a segurança de Jerusalém estava derrubada. Aquilo que fazia o cercado de Jerusalém, que dava força, que dava segurança, que são as portas e os muros, que realmente, se você for, por exemplo, olhar as muralhas da China, foram lá construídas, você vê até por satélite, né? Elas que são a maior muralha do universo, mas que faz a divisão, que faz a proteção. Então, geralmente, antigamente, não tinha uns exércitos tão evoluídos, né? Não tinha muita tecnologia, não tinha muito armamento. Então, o que segurava uma cidade eram as portas. O que segurava aí a questão da segurança de uma cidade, ela tinha que ser fortificada, porque senão ela ia ser muito facilmente invadida, ela seria muito facilmente assolada, iriam ter estrangeiros que estariam ali matando o povo, roubando as crianças, roubando as criações, enfim. Então, para uma cidade ser forte, ela tinha que estar totalmente murada.
totalmente fortificada. E a notícia que Neemias recebe aí foi diferente. Ele recebe a seguinte notícia: me falem aí, vocês que voltaram do cativeiro, como está? Fale também sobre Jerusalém, como Jerusalém está. Eles falaram assim: olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, eles estão lá na província. Mas eles estão passando por um grande sofrimento e uma grande humilhação. Não só isso, o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas estão todas destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouviu essas coisas, ele sentou e chorou muito. E ele não só chorou, ele lamentou e ele entrou em jejum. E ele foi orar para Deus e falando: Deus, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é benigno. O Senhor é Deus que responde, que ama aqueles que obedecem os teus preceitos. Deus, que os seus ouvidos estejam atentos à minha oração, que eu faço diante de ti, né? Eu confesso o pecado do povo. Eu confesso o pecado da nação de Israel. Eu confesso que nós temos pecado contra ti desde quando o seu filho Moisés, seu servo Moisés, nos deu a lei, nós temos pecado contra o Senhor. Mas o Senhor também falou, o Senhor prometeu que se nós afastássemos, fôssemos infiéis, o Senhor nos espalharia, que é o que aconteceu. Mas também se nós arrependêssemos, o Senhor nos reuniria e nos traria para onde o Senhor sempre quis que estabelecesse o seu nome. Então eu estou pedindo aí que o Senhor venha resgatar esse grande povo com mão forte, com braço forte. Que o Senhor venha entrar com providência para que o teu povo seja bem sucedido. E aí, nessa época, Neemias fala que ele era copeiro do rei. Ele era aquele que estava ali servindo o rei. E ele estava numa terra totalmente estranha, numa terra totalmente contrária da que ele veio. Que ele tinha sido levado cativo e ele estava servindo como copeiro. Uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa de confiança, porque o copeiro era aquele que experimentava ali o vinho, se estava bom ou não, a bebida se estava boa ou não, antes do rei tomar, que provava as comidas do rei antes do rei comer e provar. Porque ele ali, ele era uma pessoa de confiança, que se caso tivesse alguma coisa envenenada, quem ia morrer era ele, não era o rei. Então, quando ele ouviu sobre o seu povo, quando ele pediu informações de Jerusalém, ele recebeu a seguinte informação: a terra está desolada. Os muros que faziam força, que faziam resistência, eles estão derrubados. As portas estão queimadas pelo fogo. O povo está sobre humilhação e sofrimento. Não teve outra chave para Neemias ali. Ele se chorou muito com a informação e ele se turbou muito e ele ficou desesperado. E aí Deus falou com ele da seguinte forma: Deus, o Espírito Santo tocou nele ali, né? Embora nós temos várias versões, mas Deus falou com ele ali, ele falou assim: eu vou abrir um jejum, eu vou para diante de Deus e eu não vou aceitar essa situação. E quantas vezes a vida está muito atarefada, nós temos muitos eventos estressantes, e o hábito de orar, às vezes, ele sai da nossa vida por causa dos afazeres, né? E nós não podemos abandonar a oração. Então, Neemias, ele foi para diante de Deus orar. E ele fez orações curtas, mas frequentes. Você tem que orar aí períodos pequenos, mas você tem que orar. Você tem que orar de maneira frequente. Às vezes você passa o dia e quando você vai ver, cadê o horário que você orou? Como é que você vai criar uma situação fortificada na sua vida? Como é que você vai proteger o seu psicológico, o seu mental, a sua vida se você não tem momentos frequentes de oração? Então Neemias, ele começou a perceber que a informação da terra dele é que a terra estava sem segurança, que o povo não estava orando, que o povo estava desprotegido. Uma forma de nós estarmos desprotegidos hoje, quando a gente não lê Bíblia, quando a gente não ora. Então você vai estar vulnerável a qualquer ataque de Satanás. Jerusalém estava vulnerável, seus muros estavam destruídos e suas portas estavam queimadas. O que te fortalece? O que fortalece, te dá força, te dá ânimo contra as situações da tua vida, contra as lutas que você tem enfrentado? O que te fortalece? É o Senhor que me fortalece.
Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas o que que você se alimenta para que você fique forte no momento difícil? Para que você não venha pecar menos? Para que você venha receber a direção de Deus para sua vida? Neemias, ele foi para os pés do Senhor. Ele falou, olha, Senhor, eu tô confessando, hein? O teu povo de Israel tem pecado, confessa que nós temos pecado diante de ti. E aquela lei que o Senhor entregou na mão de Moisés, nós não temos cumprido. E o Senhor prometeu que o Senhor ia espalhar a gente aí pela face da terra, se nós fôssemos infiéis. E nós somos espalhados, levados como cativos. E nós estamos debaixo de grande sofrimento. E o teu povo está debaixo de grande sofrimento. E o teu povo está debaixo de grande humilhação. Eu não sei se você tem vivido debaixo de sofrimento. Eu não sei se você tem vivido debaixo de humilhação. Eu não sei se você tem vivido debaixo do jugo de Satanás. Mas uma coisa eu sei, Deus, ele quer restaurar os muros de Jerusalém. Deus, ele quer restaurar o muro do seu povo. Deus quer restaurar as bases de fortificação na tua vida. Seja um Neemias dessa geração. Seja um Neemias da tua casa. Seja um Neemias do seu lar. Seja um Neemias da sua família. Para restaurar os muros que estão derrubados. Para restaurar as portas que estão caídas. É humilhação que você tem passado? É sofrimento que você tem passado? É dor que você tem passado? A palavra de Deus fala que quando a gente distanciar dele, ele vai nos espalhar mesmo. E Neemias, ele falou, olha, Senhor, nós estamos passando por uma grande vergonha. Ele pegou e falou assim, olha, eu confesso o pecado do meu povo, eu confesso o pecado do teu povo, mas eu entro diante de ti, Deus, de jejum, para o Senhor mudar essa situação. Eu não sei se você tem costume de jejuar. Tem muito lugar por aí que fala, jejum era para aquela época. Ô, meu querido, o noivo não está aqui. Ele foi retirado, ele vai voltar para buscar a igreja. Vai voltar para buscar a noiva. Então agora é o momento de você jejuar. O noivo não está aqui, agora é o momento de você jejuar. Jesus falava assim, não tem por que eles jejuarem agora, porque o noivo está perto deles. Mas haverá momentos que vocês terão que jejuar e esse é o momento. Você tem que jejuar pela tua casa. Você tem que jejuar pelas coisas da tua família. Às vezes Satanás tem vindo aqui e tem feito assim, ó. Pá! Pá! Na sua cara, na minha cara, na cara de todos. E nós estamos simplesmente de braços cruzados, vendo Satanás roubar aquilo que é nosso. Tomar aquilo que é nosso. Então levante-se. Levante-se nesse tempo. E aí Neemias, ele fala novamente pro Senhor. Ele fala 4 vezes. Lembra-te de mim, ó Deus. No versículo 19, ele fala, lembra-te, Senhor. Lá na frente você vai ler, no capítulo 5 e 19, ele vai falar assim, lembra-te, Senhor. Lembra-te de nós. Ele vai para diante de Deus em jejum e oração. Eu não sei se você tem orado, eu não sei se você tem jejuado, eu não sei o que tem mandado. Jejum é para torrar a carne, meu querido. Jejum é para fazer um churrasco de carne. Se você tá vivendo na carne, não tá vivendo muito no espírito, resolve ir pro jejum. Jejum, ele vai matar a minha carne, ele vai matar a sua carne. Abre um jejum essa semana aí na tua vida, por algo que você tem pedido a Deus. Fala, Senhor, arranca de mim todo desânimo, arranca de mim toda fraqueza espiritual, arranca de mim todo vício de redes sociais, arranca de mim aquilo que tem afastado do objetivo que o Senhor tem pra minha vida. Deus tem promessas na minha vida e na tua vida. Deus tem pressa. Mas às vezes, o dia a dia, as coisas para que Deus tem que estar fazendo na nossa vida tem sido barrada por causa de mundo espiritual. Não é porque as coisas estão modernas que Deus deixou de ser Deus. Não é porque as coisas são novas que Deus deixou de ser Deus. Que as coisas espirituais deixaram de ser espirituais. Não é porque nós estamos no mundo de rede social, de internet, de informação rápida, que o mundo espiritual age da mesma forma. E não é. As coisas para buscar de Deus a gente tem que descer, né? Aqui fala assim, ó. Embora ele fosse um líder claramente decidido, que era Neemias, né? Ele praticou dependência íntima de Deus. O que você tem praticado? Você tem tomado decisões na sua vida aí sem direção? Neemias nós vamos ler no capítulo 2 e até o 13, porque é um livro que tem 13 capítulos aí. Eu te recomendo ler o livro de Neemias. Só um minutinho. Tem 13 capítulos, eu te recomendo ler aí. Você vai ver que ele era um grande líder. Apesar de ser começou como copeiro do rei, servindo o rei. Ele era extremamente dependente de Deus. Ele não fazia nada sem Deus falar com ele. É por isso que ele abriu um jejum.
Quando ele ouviu a notícia do povo, ele falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa por Jerusalém. Eu tenho que fazer alguma coisa pela minha terra. Ele estava em Suzã, mas eu tenho que fazer alguma coisa pela minha terra. E ele foi diante de Deus em jejum, lamentando e pedindo perdão pelo pecado do povo. E hoje em dia é muito difícil ver as pessoas orando pedindo perdão pelo pecado, porque elas querem mostrar o tempo todo que elas não erram, que elas não pecam, que elas são inerrantes, que elas são impecáveis. E pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que não peca, que diz que não peca já pecou, que não tem quem não peque nessa terra. E às vezes a gente vai acumulando uma quantia de pecado dentro da gente, não vai confessando pra Deus, vai achando, é tudo normal, é tudo de boa. E Deus, ele quer que nós venhamos a confessar esses pecados. Restaurar os muros. Às vezes, os pecados talvez de falar, de olhar, de pensar, de sentir, de criticar, tá tão impregnado em nós. Ou o pecado de deixar as coisas de Deus para depois, tá tão impregnado em nós que nós estamos com os nossos muros, as nossas fortalezas derrubados, né? Então, nessa época, ele era copeiro do rei. Mesmo assim, quando ele ouviu falar do povo dele, ele falou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele falou assim, ó, que ele passou dias. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3, não foi 1 hora, 2, um culto de 3 horas, de 2 horas. Ele passou dias lamentando e chorando. Você tem lamentado e chorado e jejuado pela sua situação aí? Você tem clamado ao Senhor para Deus fazer algo terrível na sua vida? Para Deus mudar essa situação, esse casamento tá quase para ir a pique, esse filho que não quer obedecer, ou essa filha que não quer voltar para casa de Deus. Você tem feito isso para o Senhor? Você tem chorado pela sua situação? Existe lágrima ainda aí? Existe lágrima pela sua situação? Talvez é um negócio seu que não vai para frente? É uma situação que não vai para frente? Ei, vai pro jejum, vai pra oração, faça que Neemias. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Tô me dependendo de Deus. Neemias, ele sabia que tinha que fazer algo. Deus colocou no coração dele que ele tinha que ir lá restabelecer os muros, a fortificação de Jerusalém. Mas ele não ia poder ir sozinho. Ele era um copeiro do rei. Ele tinha desejo no coração dele, mas ele não tinha condições. Ele tinha uma paixão para poder resolver aquilo ali, mas ele não podia fazer, porque ele não tinha condições. Ele foi pro pé de quem? De quem podia. E ele jejuou, e ele pediu perdão a Deus, e ele lembrou o Senhor, Senhor, nós erramos mesmo, nós pecamos mesmo, nós fizemos um monte de coisa que estava contra a tua lei, mas uma coisa nós também fizemos. Eu estou fazendo aqui hoje, eu estou pedindo perdão. E eu também lembro que o Senhor falou que aquele que se arrependesse, o Senhor reuniria de onde ele estivesse e traria de volta. Que o Senhor faça, Deus. Que o Senhor reúna quem estiver longe, traga de volta. E aqui ele fala assim, eu reunirei e trarei para o lugar que eu escolhi, estabelecerei o meu nome. Estabeleça o seu nome de novo, Senhor. E ele jejuando ali, Deus, você vai ver no capítulo 2, que eu peço que você leia, que ele estava com um coração muito doloroso. E ele foi trabalhar, voltou para o seu serviço, e quando ele foi servir o rei percebeu que o semblante de Neemias estava mal. No capítulo 2. Ele fala assim, ó. Capítulo 2, Neemias, Jerusalém. No mês de Nisan, no 20º ano do rei de Artaxerxes, que era esse rei que ele estava servindo, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes tinha estado triste na presença dele. Ele nunca entrou triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. O rei observou a tristeza do coração de Neemias. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas no fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estavam enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei estava
Estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a sua viagem? Quando você voltará? Marcarei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Aí você continua lendo. Ele jejuou, Deus tocou no coração do rei. Na hora que ele foi servir o rei, ele nunca tinha entrado triste na presença do rei. Ele nunca tinha ficado aborrecido na presença do rei. Sempre entrava alegre, como diz a palavra. Mas no dia, aquele dia, ele entrou com uma tristeza por causa da história do povo de Jerusalém, de onde os pais dele tinham sido sepultados. E aí o rei falou: ué, você nunca ficou assim, você não tá doente, o que tá acontecendo? Ele falou: olha, se for do agrado do rei, eu poderia voltar para ajudar a reconstruir os muros da cidade onde meus pais foram sepultados. E aí, se você for ler a história, o rei não só autorizou, como deu um prazo para ele ir e voltar. De tão importante que ele era pro rei, tão querido que ele era pro rei ali. E aí, não só o autorizou, como baixou um decreto, deu cartas para que ele fosse e perguntou para ele: o que você tá precisando? Que eu vou mandar com você para você fazer o que tem que fazer lá. Então, se você continuar lendo aí, você vai ver que a história é incrível. E quando você entra na presença de Deus, se você não tem condição, se você não tem meios, quando você começa a jejuar, quando você começa a depender de Deus, Deus ele abre meios para você. Ele dá condições para você. Ele toca em corações de pessoas para te ajudar. O que você precisa? Você precisa descer na casa do rei de verdade. E clamar ao rei de verdade para que ele entre em favor da sua vida. Se você continuar lendo aí o livro de Neemias, que nós vamos ler até o 13, você pode ter certeza. A gente lê hoje o capítulo 1 e parte do 2. Você vai ver que Deus tocou no coração do rei. Deus ele pode tocar no coração de quem quer que seja. Quando você entra em jejum. Quando você entra em jejum para um propósito de Deus. Para um propósito do Senhor. Então, qual é o propósito que Deus colocou no coração de Neemias? Restaurar os muros de Jerusalém. Ele não gostou de ver aquilo destruído. Por que você não está gostando de ver destruído na sua vida? De Deus nós temos o sim e o amém. Mas você precisa jejuar. Você precisa jejuar para que você tenha favor do Senhor. Para que Deus abra meios, para que Deus toque em corações, para que Deus quebre fortalezas. Deus falou com o rei. Deus não só falou com o rei, como ele deu um prazo aí. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas aos reis governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira. Ele começa a falar tudo aquilo que ele precisa. Forneça madeira para as portas das cidadelas, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Olha só. Como isso foi aos governantes do Trans-Eufrates. E lhes entregarei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta dos oficiais do exército e dos seus cavaleiros, que o rei enviou comigo. Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados. A gente vai ver sobre isso. Quando viram que havia gente interessada pelo bem dos israelitas. Quando você levantar um propósito do Senhor, escuta aí, vai ter muita gente que vai ficar grilada. Não vai gostar. Então, quando Neemias fez aquilo que era a direção de Deus, que ele começou a descer em jejum, ele começou a descer em oração, ele não tinha possibilidade nenhuma. Sabe o que é nenhuma, gente? Nenhuma. Era o copeiro do rei para restaurar os muros de Jerusalém. Ele não tinha competência, não tinha condição nenhuma. É nenhuma mesmo. Só que ele jejuou e o Deus da condição deu condição para ele. O Deus que quebra coração, quebrou o coração do rei aí. E ele falou: olha, se o senhor me deixar, eu volto no prazo que o senhor me der. Mas se o senhor me der cartas, eu vou nos lugares que tem dos governantes e eu vou pegar madeira e eu vou levar para restaurar a cidadela, para restaurar a cidade do templo. Eu vou fazer isso e eu volto. E a palavra de Deus fala que ele foi, e aí, diante disso, não só foi, como ele foi escoltado. Olha que incrível. O rei mandou escolta para ele. Deus vai mandar escolta para você, para guardar a sua vida no seu propósito. Quando você começar a depender do Senhor, a descer em oração, a descer em jejum.
Mas quando você começar a fazer a obra de Deus, você é batata. Vai sempre levantar um Sambalate, um Tobias aí, tá? E Sambalate, ele era um Horonita e Tobias era um oficial amonita, que ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então, quando você começar a colocar um projeto no seu coração de Deus para fazer o bem pro reino, você pode ter certeza que vai ter gente que não vai gostar. Então, aqui ele estava indo fazer a vontade do Senhor. E quando você tem um projeto na sua vida, quando você tem um plano, sempre vai ter alguém que vai falar pra você: ih, tá sonhando alto demais. Você tá com o pé muito longe. Ah, isso não vai dar em nada. Ih, desce daí, você tá com o pé muito alto. Você tá planejando demais, tá sonhando demais. Você tem que entender que toda vez que Deus colocar um desejo no teu coração, um projeto no teu coração, pessoas vão se levantar. O diabo, se pessoas não souberem do seu projeto aí, o diabo vai lutar com você pau a pau. Ele vai fazer o jogo, começar a jogar seta de dia, seta de noite, falando: ih, desiste disso aí, é muita coisa pra você. Você nunca vai chegar lá. Você nunca vai botar o pé lá. Vamos começar a estudar Neemias no mês de julho. Vamos terminar lá em agosto, hein? No propósito dos 52 dias para restaurar os muros de Jerusalém. Eu não sei o que está fazendo, o que está destruindo a tua vida, mas experimente ler um capítulo de Neemias por dia e orar ao Senhor para o Senhor restaurar algo da tua vida. Experimente mais ainda. Experimente descer em jejum. Separe um período no teu dia, na tua semana. Não sei o que Deus vai falar com você. Renuncie a algo que Deus está pedindo para você e faça nesses 52 dias para você ver se Deus vai ou não vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesses dias. Essa é a mensagem de hoje. Passa para mais gente. Convide, fala assim, ó, tem uma mensagem de Deus para você. Quer ser restaurado? Começa a ler Neemias. Quer restaurar algo na tua vida? Começa a ler Neemias. Você vai começar, o primeiro ato de Neemias foi depender do Senhor. Você tem que depender de ouvir a voz de Deus. Você tem que descer para ouvir a voz de Deus. Deus não vai mandar o WhatsApp para mim. Deus não vai mandar o WhatsApp para você. A única forma que nós temos que ouvir a vontade do Senhor é através da palavra. Ativando a cultura do jejum. Ativando a cultura de orar. Aqui nós vamos... não sei se ele tá aqui, ele não tá aqui não. Tá do outro lado. Nós vamos... Tem um livro do Subirá muito bom chamado A Cultura do Jejum. Jejue. Ore. Jejum não era pro passado não, gente. Os islã jejuam todos os anos no período do Ramadã. Depois você não sabe por quê, que é a maior religião que cresce no mundo, né? Você quer ver Jesus voltar? Você quer ver as pessoas se converter? Jejue. Você quer ver Deus restaurar na tua vida, na tua casa? Jejue. Você quer ver algo trancado, parado, sabe? Trancafiado na tua vida? Jejue. Porque o próprio Jesus falou certas coisas, só essa casta de demônio aí, só sai com jejum e oração. Você quer a libertação numa área da sua vida? Jejue. Você quer vitória numa área da sua vida? Jejue. Você quer restaurar algo como Neemias? Jejue. Jejue. Não deixe a carne falar mais alto. Ah, mas eu queria comer um churrasco. Pode comer, gente, é de Deus, é amém, glória a Deus, mas tem momentos que você tem que separar. Você tem que separar para o Senhor o momento. E Deus está pedindo para você. Você quer algo restaurado na sua vida? Jejue. Você quer algo seja mudado na sua história? Jejue. Ah, mas eu tenho uma dieta, eu tomo remédio, faça do jeito que você pode. Come aí então, toma esse remédio, mas fica um período sem comer, jejuando ao Senhor, consagrando ao Senhor. Mas jejue. De acordo com o que você pode, mas jejue. Porque você pode ter certeza que Deus vai fazer milagre na sua vida. Eu vi um testemunho hoje da Ju, beijo Ju, Juliana, falou assim pra mim: pastora, eu vou entrar nesse propósito dos 52 dias de jejum, pra Deus me dar graça, que eu preciso da graça do Senhor, mas eu também jejuei. Não tô falando pra você fazer isso, tá? Cada um faz de acordo com a sua condição física, tá bom? Faça de acordo com do jeito que Deus falar, os dias que Deus falar, a hora que Deus falar, mas faça. E ela falou que ela jejuou quando ela tava com uma situação muito difícil financeira e tava grávida. E mesmo assim Deus deu graça e Deus fez um milagre na vida dela.
E foi um momento de louvor, um momento de consagração, mesmo grávida. Deus abençoou a vida dela. Você quer algo de Deus? Vá pelos meios dele. Deus não vai mandar o WhatsApp para mim, Deus não vai mandar o WhatsApp para você. São ferramentas maravilhosas, nos ajudam na nossa vida, mas o mundo espiritual tem que ser pelos meios espirituais. Então busque ao Senhor, jejue, ore, desça se Deus mandar na madrugada. Não sei o que Deus vai falar com você, mas faça que nem Neemias. Queira de Deus a restauração dos muros da tua vida, as fortalezas da tua vida, a segurança da tua vida espiritual aí. Faça algo por isso. Essa é a mensagem de hoje. Passa pra galera. Domingo que vem eu venho trazer mais uma mensagem pra vocês aqui. Que lógico, né? Vai estar no livro de Neemias, que eu te aconselho a ler essa semana. Vai ser uma benção, porque se eu continuar lendo, né, até agosto, você já vai saber, você vai estar craque em Neemias, aí você vai ser perito em Neemias. Amém? Ó, beijo, tenha um dia massa e bom dia!